Eu concordo. Para mim, gravar é sempre o bom. Às vezes a gente lembra de um negócio e quer ver como o senhor falou, coisa do tipo. Tá gravando aqui. Certo? Respeitando, deixa eu ver aqui, respeitando as normas de qualidade do produto, ok? As normas de qualidade do produto. Quem seriam os atuadores? Seria um braço robótico, né? Que é ele que vai fazer a separação das peças, né? Ele que vai fazer essa atuação. E o sensor, acho Podia ser um sensor de contato, uma câmera, um hipotético também sensor de qualidade. Acho que a câmera, o sensor de qualidade não, a qualidade ele vai estar sendo medido na performance, a partir da imagem que a câmera vai capturar. Ah, entendi. Então, Não, então, no caso eu só estava falando uma forma dele distinguir o produto de qualidade e o produto de pouca qualidade. não, tranquilo, porque aqui no caso dos sensores a gente tem que especificar quais equipamentos, né? A gente vai usar como sensor para isso. Acho que todo mundo colocou aqui, ó. Câmera, todo mundo botou. Tá? O Marlon colocou um sensor de temperatura, mas eu não sei se aplicaria para a qualidade da peça. Eu não sei, de repente, só se fosse um problema de que a peça tivesse qualidade relacionada com a temperatura. Mas acho que todo mundo entendeu aqui, a gente pode colocar. O sensor de contato, eu não vejo, acho que a ideia seria o braço que vai pegar, né? Mas eu só consigo perceber como sensor aí, talvez de proximidade, aí sim. Mais um sensor de contato, talvez se você tivesse que examinar a superfície da peça, aí talvez entraria um sensor de contato, para que ele tivesse que especificar a textura, né? Então, tudo isso, pronto. A ideia é que vocês entenderam a parte geral, só que não vai ter uma descrição única, a gente não vai conseguir fazer essa descrição todas iguais, porque cada um vai imaginar um cenário, que é um problema hipotético, né? A gente não está com uma fábrica que conversou com um pessoal para poder levantar todos os requisitos, tá? Então, acho que de uma forma geral todos acertaram e entenderam essa especificação. Então, vamos para a próxima parte, que é em relação às propriedades de tarefas, tá? A gente descreveu o ambiente, né? A gente viu dois exemplos, e ficaram dois exemplos para vocês fazerem em casa. A gente viu aí o exemplo do motorista de táxi e de um robô de seleção de peças, né? A gente descreveu esse ambiente de tarefas que é o problema. Como vocês perceberam, né, existe uma variedade de ambientes de tarefas que podem surgir em IA. Ou seja, essa variedade ela é quase que infinita, né? É muito vasta a quantidade de ambiente de tarefa. São todos os problemas possíveis, certo? Então, não existe uma descrição única, né? Mas você pode identificar algumas dimensões para poder categorizar esses ambientes de tarefa. Uma vez que cada ambiente de tarefa ele vai ser único e existem vários, mas para facilitar a análise e às vezes para você tentar agrupar no sentido de dizer qual projeto eu já fiz que era mais próximo desse, para de repente eu ter uma reutilização de algum conhecimento que eu já apliquei. Então, existem algumas dimensões que podem ser utilizadas para classificar o ambiente de tarefa, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre eles agora. Então, existem basicamente 6 dimensões que a gente pode classificar ou que são propriedades de um ambiente de tarefa, tá? Então, a primeira delas é se o ambiente ele é completamente observável ou se ele é
parcialmente observável, tá? Quando é que um ambiente ele é completamente observável? Quando o seu sensor consegue capturar informações do ambiente. Por exemplo, imagine um ambiente do jogo de xadrez, por exemplo, onde o seu sensor ele consegue capturar todas as informações das peças do tabuleiro. Então, ele é um ambiente completamente observável. Agora, qual seria um ambiente parcialmente observável? O ambiente parcialmente observável é aquele que o seu sensor ele não consegue capturar todas as informações do ambiente, seja porque o ambiente é muito grande, no caso do motorista de táxi, ele não consegue ter a percepção de todos os pedestres, de todo o trânsito que está. Então, o seu sensor ele não consegue capturar todas essas informações, tá? Então, o ambiente ele pode ser classificado na dimensão em relação a completamente observável ou parcialmente observável. Outra classificação é se o ambiente ele é determinístico ou se ele é estocástico. Qual é a diferença? Um ambiente ele é determinístico quando o próximo estado do seu ambiente ele é definido apenas pelo estado atual e pela ação que o agente vai tomar. Então, essa é a definição de um ambiente determinístico. O estado, imagine o estado como uma fotografia do seu ambiente. O próximo estado, ele vai ser o estado atual mais a ação que você deliberou para o seu agente. Então, quando é que ele é estocástico? Quando o próximo estado, ele não depende apenas do seu ambiente, da sua ação. Por exemplo, no caso do motorista de táxi, o próximo estado do ambiente não depende apenas da ação do seu motorista de táxi, porque o ambiente ele é estocástico, certo? Já no jogo de xadrez, o próximo estado, que seria a fotografia do tabuleiro e das peças, o próximo estado depende apenas da ação do agente, do estado atual mais a ação do agente, enquanto que um ambiente estocástico não. Outra caracterização é se o ambiente ele é episódico ou se o ambiente é sequencial. Quando é que um ambiente ele é episódico? O ambiente ele vai ser episódico quando a ação dele depende apenas da percepção atual daquele evento. Por exemplo, no caso do robô de seleção de peças, certo? A definição da peça está correta tem alguma influência, sofre alguma influência da peça anterior. Por exemplo, se ele selecionou uma peça anterior como sendo defeituosa, isso influencia na próxima seleção da peça? Não. Não, porque ele é episódico. Cada episódio é uma decisão única. Você só precisa tomar aquela decisão com base naquele evento, certo? O histórico não é relevante. Já para o sequencial, o histórico é relevante. Por exemplo, quando você vai tomar uma decisão do seu agente para jogar do xadrez, você precisa ter a percepção histórica do que ele fez, tá? Então, essa é a diferença entre episódico e sequencial. O episódico você vai separar a história da percepção em eventos episódicos, onde o episódio anterior não tem influência sobre a decisão atual. Já no ambiente sequencial, a sequência de decisões que você tomou anteriormente influencia na decisão atual, certo? Então, essa é a definição entre um ambiente ser episódico e um ambiente ser sequencial. Outra definição que nós temos é a definição entre um ambiente ser estático versus dinâmico. Observe que essa é uma definição bem interessante. O ambiente ele vai ser estático quando o ambiente não muda
ele fica estático, como o nome está dizendo. O ambiente fica parado enquanto o agente pensa ou escolhe qual ação tomar. Já o ambiente vai ser dinâmico se, enquanto o agente está tomando a decisão, o ambiente está mudando, certo? Ou seja, no ambiente do jogo de xadrez, ele é estático, porque enquanto ele está tomando a decisão, o agente está tomando a decisão, o tabuleiro não está se movimentando. Já no caso do motorista de táxi, enquanto ele está tomando a decisão, o ambiente está mudando, porque os carros estão andando, certo? Os outros carros, os pedestres, certo? Então, o ambiente ele não para enquanto ele vai tomar a decisão. E nós temos também a definição entre ambiente discreto e ambiente contínuo, que é, isso depende como as variáveis são tratadas dentro do seu ambiente. No caso, se as variáveis elas são tratadas como discreta, no caso do jogo de xadrez, né? Ele vai ser um ambiente discreto. Já se você utiliza, por exemplo, variáveis contínuas, como velocidade, como a aceleração, a proximidade, que são dados contínuos, esse ambiente ele vai ser contínuo, no caso do motorista de táxi. Por fim, nós temos a definição entre agente único ou multiagente. Então, por exemplo, como é que você vai definir isso? Isso depende de se você tem mais de um agente que usa a mesma medida de desempenho, certo? Por exemplo, um agente que resolve palavras cruzadas de forma automática, ele é um agente único, certo? Porque não existe outro agente que vai usar a mesma medida de desempenho. Já num jogo de futebol de robô, por exemplo, que você tem aí como objetivo vencer, fazer mais gol e tomar menos gols, cada jogador ele vai ser um agente, certo? Então você tem multi-agentes. E aí você pode ter agentes que são cooperativos, ou seja, que eles tentam usar a mesma medida de desempenho. Por exemplo, o agente de futebol de robô, se o agente é do mesmo time, ele é um ambiente multi-agente cooperativo, certo? Porque eles querem maximizar a mesma função, objetivo de performance. Já o adversário, ele é um agente concorrente, certo? Então, essas são as classificações das dimensões das propriedades do ambiente de tarefa, certo? Embora você pode ter uma quantidade quase que infinita de ambiente de tarefa, a gente pode agrupar ele de acordo com essas dimensões. Na aula passada, eu falei para vocês que um dos motivos do insucesso dos primeiros algoritmos de inteligência artificial era por conta dos macromundos, né? Que eram definições simplistas de problemas maiores, era uma abstração de problemas reais. Então, basicamente, aqueles micromundos, eles eram desenvolvidos com as seguintes características. Eles eram completamente observáveis, eles eram determinísticos. Esse ponto aqui não seria tão crucial, mas eles eram estáticos, discretos e com um único agente, certo? Então, basicamente é o que o pessoal chama de toy problem, ou problemas de brinquedo, certo? Que servem para você testar alguns algoritmos, mas quando você ia aplicar ele a situações do mundo real, que são problemas com um ambiente de tarefa mais complexos, onde geralmente você não tem um ambiente completamente observável. No caso do motorista de táxi, por exemplo, ele é parcialmente observável, ele é estocástico, ele é dinâmico, ele é contínuo. Então, essas são as dimensões dos problemas mais complexos. Pessoal, ficou claro? Eu não vou ler essas definições, eu prefiro explicar, mas no slide aqui tem todas essas definições que eu falei por escrito, tá? Eu só não vou ler porque eu já expliquei elas para vocês. Então, todas essas explicações que eu dei estão no slide aqui das propriedades do agente, certo? E aí tem uma tarefa para que vocês façam em casa,
que é definir as propriedades dos ambientes de tarefa do exercício anterior, certo? Então, para o agente motorista de xadrez, para o agente que joga xadrez, quais são as propriedades daquele ambiente? Ele é completamente observável? Não? Então, a ideia é que vocês façam isso aqui, como, tá? Então, antes de passar para o próximo tópico, só confirmar se todo mundo entendeu. Alguma dúvida em relação a essas propriedades? Professor, no caso do motorista de táxi, um pouco de dúvida em relação ao determinístico, ao estocástico. O senhor pode falar um pouco mais sobre isso? Ok. Do motorista de táxi, no caso, o que é que você acha? Lembre que o conceito de determinístico e estocástico é o próximo estado do ambiente. No caso, para ele ser determinístico, ele depende exclusivamente do estado atual e da decisão do agente, certo? Então, por exemplo, no jogo do xadrez, o próximo estado do ambiente, ou seja, a próxima fotografia do ambiente, ele depende apenas da fotografia atual, do ambiente atual, e da decisão que o agente for tomar, certo? Já o estocástico, não. O ambiente, ele não vai esperar a decisão do agente para modificar. Não sei se você entendeu. No caso, o ambiente é a rua, o pedestre e os outros veículos. Então, o próximo estado do ambiente, ele não depende apenas da definição da ação que o agente escolher e do ambiente, da fotografia atual do ambiente. Não sei se ficou claro para você. Entendi. É porque isso para mim faria mais sentido em relação ao estático e dinâmico, sim. Não, é porque o estático e o dinâmico é um outro conceito, está bem correlacionado. Mas a diferença é que o estático e o dinâmico é em relação à decisão. Por exemplo, o estado pode mudar enquanto ele toma uma decisão, entendeu? Então, ele está mudando enquanto ele toma a decisão, certo? É uma definição conceitual, certo? O estocástico o próximo estado depende apenas, não depende apenas do estado atual e da ação que ele vai tomar. E o conceito de o conceito de dinâmico é que o ambiente está mudando enquanto o agente toma a decisão, mas eles estão correlacionados. Você consegue perceber essa diferença? Entendi. Obrigado. Ok. Beleza, então. Então vamos para a próxima parte. Aqui seria um algoritmo básico. Alguém está com o microfone aberto. Não, eu ia fazer só uma pergunta antes da gente pular de outra fase. Eu perguntei aqui no chat, conversando com o Elaine, se a analogia do dado ela pode ser considerada como estocástico. Estocástico. Já que qual analogia do que? Não entendi. Um dado de jogo mesmo. Um dado do jogo, mas... dado. Tem a probabilidade de contexto para cada lado, né? Então a gente não consegue... Você está dando aí, certo? O que a gente está fazendo é uma característica do ambiente de tarefa. Não confunda, certo? Então, o ambiente de tarefa, você tem que descrever o problema. Por exemplo, você não vai criar um agente de jogar dado. Entendeu? Observe que a gente está criando soluções para um determinado problema. O ambiente de tarefa, ele é o problema em si, certo? A gente está dizendo quais são as propriedades, quais são os atributos daquele problema, certo? Então, o problema ele vai ser dito estocástico se o próximo estado depender apenas não depende apenas da decisão que ele vai tomar e do estado atual, certo? Então, não confunda com o conceito do estocástico do caso do jogo do dado, porque no caso a gente não vai descrever um agente inteligente para jogar um jogo de dado. Porque aí, no caso, é um evento estocástico que você está querendo descrever.
E o que a gente está descrevendo aqui é o ambiente do tarefa. Não sei se você percebe essa diferença aí. Certo? O que você está falando do lançamento do dado é um evento estocástico, certo? O que a gente está descrevendo aqui é uma propriedade de um problema para um agente, certo? Ok. Vou voltar aqui porque só faltam 20 minutos, a aula passa rápido. Vamos lá. Então, qual é o algoritmo básico, tá? Para a gente desenvolver um agente inteligente. Quando vocês forem implementar, vocês vão ver que não importa a complexidade do agente que você for implementar, ele vai seguir essa estrutura aqui, certo? Então, você vai criar uma função de um agente que ele vai receber como entrada, como parâmetro de entrada, a percepção, que em geral vai ser uma lista, tá? Então, você vai receber uma lista de percepções e você vai retornar uma ação, que é uma ação que vai modificar aquele ambiente, certo? Então, para isso, você vai atualizar uma memória interna do seu agente de acordo com a percepção que você recebe, vai escolher a ação de acordo com uma função chamada escolher a melhor ação, de acordo com essa memória que você atualizou, certo? Lembrando que essa memória você vai utilizar a percepção que você recebeu e depois vai atualizar essa memória com a ação que você tomou. Então, basicamente, é isso a função de um agente simples, certo? O que a gente vai ver agora a seguir é os tipos de agentes que nós podemos ter, que basicamente é qual é a estratégia de escolha da ação. Então, todo agente racional, ele tem essa função geral, certo? O que vai mudar é a função interna de escolha da ação. A gente vai ver que existem diferentes estratégias para escolher a ação, mas a sequência de passos é definida nesse algoritmo básico aqui, tá? Então, nós temos aqui 4 arquiteturas básicas de agentes inteligentes, tá? Nós temos o agente tabela, o agente reativo simples, o agente reativo baseado em modelos e o agente baseado em objetivos, certo? Então, vamos começar com o mais simples de todos, que é o agente tabela, tá? Então, lembra que aquela arquitetura que eu mostrei para vocês no início da aula, certo? Que todo agente ele vai ter um ambiente, ele vai perceber o seu ambiente através dos sensores, você vai ter um raciocinador aqui no meio, que vai escolher uma ação e vai passar ela para os atuadores, certo? Então, esse raciocinador aqui está relacionado com esse conceito aqui de escolher a melhor ação. Para o agente tabela, esse raciocinador, aquela função de escolher a melhor ação, é uma tabela, certo? Onde ele vai mostrar que para cada conjunto de percepções, ele deve tomar determinada ação. Observe que é um agente extremamente simples, certo? No entanto, ele tem algumas dificuldades, algumas limitações. Vocês conseguem perceber quais seriam as limitações para um agente de tabela? Você só consegue tomar uma ação se a percepção estiver lá já tabelada. Além disso, tem mais outras limitações. O Marlon pode falar. Talvez a mesma percepção na montagem dessa tabela e, tipo, possa dar algum conflito na ação. Certo. Entendeu mais ou menos, professor? Entendi. Ter alguma ação conflitante. Isso. Mas eu acho que, imagine, para um problema, vocês conseguir identificar todas as possíveis combinações. Dependendo da quantidade de parâmetros ou de percepções que você tenha, a lista de combinações possíveis vai ser gigante, certo? Então, essa tabela pode ficar tão grande que não cabe na memória, certo? Além disso, ela pode ser limitada, você não ter claramente o conhecimento para construir ela inteira, certo? Então,
mesmo para problemas simples, a tabela pode ser muito grande. No caso, o autor do livro, ele disse que para construir uma tabela das combinações possíveis para o xadrez, teria uma tabela de 30 elevado a 100, certo? Então, nem sempre é possível, ou por falta de conhecimento do problema, ou por questão de tempo, construir a tabela, certo? Então, apesar de ser uma abordagem simples, ela é bastante limitada por essas questões, além de ter pouca autonomia. Então, uma outra forma de superar esse problema seria utilizando um conjunto de regras de condição, tipo, se isso, então faça isso, se não, faça aquilo. Então, você pode ter aqui um agente chamado agente reativo, tá? Então, o agente reativo, ele substitui aquela tabela por um conjunto de regras, onde você, basicamente, pode eliminar diversas combinações possíveis daquela tabela. Eu lembro, acho que vocês lembram, a gente viu em lógica, alguns métodos para definição de provas, e a gente viu a tabela verdade e viu um método de árvore de decisão, que a árvore de decisão eliminava várias linhas da tabela verdade. Então, a gente pode pensar aqui da mesma forma. A condição de regras, ela pode ajudar a diminuir o tamanho de possibilidades daquelas linhas das tabelas que a gente poderia criar no agente tabela, tá? No entanto, a gente continua tendo algumas limitações, como, por exemplo, a pouca autonomia do agente, e também continua tendo a dependência aqui de ter o conhecimento de um especialista para poder traduzir esse conhecimento dentro de regras, certo? Então, se você não tiver esse conhecimento prévio para poder explicitar ele em regras, o seu agente reativo ele não terá uma boa performance, certo? Então, em muitas situações, você não tem esse conhecimento difícil de obter, e também, às vezes, esse conhecimento ele pode ser muito grande para você explicitar em regras, certo? Depois a gente tem um outro tipo de agente, que é o agente reativo baseado em modelo. Esse agente baseado em modelo, esse agente reativo baseado em modelo, ele é um agente reativo que utiliza regras, só que ele tem um estado, ele tem uma fotografia de quando o mundo era antes, porque ele vai poder comparar qual é o impacto das ações que ele vai tomando, certo? No agente reativo simples, ele não tem esse estado de como o mundo era antes. Então, essa é a diferença entre o agente reativo simples para o agente reativo baseado em modelos. Ambos utilizam um esquema de regras como raciocinador para selecionar, de acordo com a lista de percepções, qual ação ele vai tomar, só que o agente baseado em modelo, ele guarda um estado de como era antes das ações que ele tinha, para ele poder comparar o impacto das ações dele, tá? Então, basicamente, essa estrutura de dados com a fotografia anterior do modelo, tá? No entanto, a gente tem tanto esses outros agentes, eles tinham pouca autonomia, porque ele não decidia que ação tomar de forma independente, certo? Então, a gente passa a ter o agente baseado em objetivos. O que é que ele faz? Ele cria, na verdade, um sistema de busca, onde ele vai tomar a ação baseado na ação que maximiza a medida de desempenho. Ou seja, qual é o objetivo que ele tem? Quais ações ele pode tomar? Então, ele vai buscar, ele vai procurar, dentre as ações que ele tem, qual delas vai maximizar. Então, ele passa a ter uma autonomia maior, de não simplesmente fazer baseado numa regra, mas ele vai criar um sistema de busca para poder definir qual ação ele vai tomar com base nos objetivos. E esse tipo de agente aqui é o que nós vamos implementar nas próximas aulas, que é o agente baseado em objetivos, certo? Então,
Vocês entenderam a ideia da arquitetura, dos tipos de arquitetura de agentes? Deixa eu parar aqui a gravação. Sim, sim.